Boa tarde, amigos. Começa agora o programa Elton Pimenta Entrevista. Como sempre, trazendo importantes informações para o senhor, para a senhora, para você que nos assiste através do Facebook e também do YouTube, no nosso canal do YouTube. Aliás, no canal do YouTube, entre lá, se inscreva. Logo, logo vamos ter muitas novidades para você que passa a ser o nosso companheiro do dia a dia, sempre nesse horário. O programa de hoje vai tratar, evidentemente, do grande assunto que toma conta do mundo inteiro, que é a questão do coronavírus. E nós convidamos, e gentilmente nos atendeu, o Dr. Lucas Agra, que é infectologista e que vai trazer um número grande de informações para a população de todo o estado e de todo o país. Dr. Lucas Agra, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite, doutor. Boa tarde, eu que agradeço o convite e espero contribuir com algumas informações. Doutor, para começar, como é que está o momento hoje do coronavírus em relação ao atendimento, em relação a um pouco de desespero que as pessoas estão vivendo agora? Bom, é importante frisar que assim, o Brasil e as cidades do estado de São Paulo, elas estão em momentos diferentes. Enquanto a cidade de São Paulo já vive o pico da contaminação, da disseminação da doença dentro da cidade, já nós em Ribeirão Preto ainda temos um cenário um pouco mais controlado. Isso provavelmente se deve ao isolamento social já imposto há alguns dias. Isso tem freado a disseminação da doença na nossa cidade. O que a gente vê? Que todos os nossos hospitais na cidade, eles estão preparados hoje, estão com planos de contingência já ativos para poder fazer a triagem e o atendimento desses pacientes com suspeita de coronavírus. Só que é lógico que a população em si, como ela vê o assunto o tempo todo, ela criou nela mesma uma preocupação maior de procurar os atendimentos médicos, e os médicos também têm direcionado muitos casos, que às vezes não são coronavírus, como se fossem, já que os quadros gripais eles são muito semelhantes entre várias doenças. Agora, quando a pessoa fica com receio, ainda mais com informações, às vezes, desencontradas pelas redes sociais e tudo, ela passa a sentir sintoma que ela não tem. Então, qualquer respiração um pouco mais dificultosa que a pessoa tem, já acha que está com falta de ar. E a questão da febre e da tosse. Como é que a gente separa tudo isso para dizer assim, olha, eu tenho que procurar um atendimento médico nesse momento? Tá. O senhor tocou num assunto muito importante, que é a principal e praticamente única recomendação do paciente procurar um atendimento médico, que é quando eles têm a sensação de falta de ar, quando ele sente cansaço. E às vezes, realmente, essa sensação ela pode ser subjetiva. A pessoa pode ficar um pouco mais ansiosa, mais preocupada com o quadro gripal e referir que está cansaço. E até acabar fazendo uma respiração um pouco mais acelerada mesmo. Quando houver essa dúvida, quando houver a sensação subjetiva que seja de falta de ar, aí ela precisa procurar o atendimento médico, porque as triagens dos hospitais, dos pronto-atendimento, elas estão prontas para poder fazer essa diferenciação. Então, a gente consegue, por exemplo, medir a saturação de oxigênio. A gente consegue ver o quanto de oxigênio a pessoa está conseguindo absorver. E isso ajuda a gente a saber se ela está num momento de mais ansiedade ou se realmente ela está com uma doença pulmonar. E até mesmo a gente vai tentando, naquele momento, tranquilizando a pessoa, acalmando o paciente, fazer uma aferição da frequência respiratória. Aí a gente consegue ver, nessa avaliação mais minuciosa, se realmente a pessoa está com falta de ar. Agora, nesse caso, doutor Lucas, nesse caso, aí a pessoa vai direto ao hospital ou ela vai procurar
um atendimento primário? Sempre é importante ela respeitar os fluxos que são já estabelecidos nas redes de urgência e emergência. Tá? Então, todo atendimento, ele sempre começa no atendimento primário, seja na UPDS, na UPA, no pronto atendimento, no pronto-socorro, ele sempre começa no atendimento primário. Claro que alguns hospitais, especialmente os hospitais privados, eles dispõem desse tipo de atendimento, de pronto atendimento, que é um atendimento primário para aquela realidade. Porque os hospitais da cidade, os hospitais públicos da cidade, eles são referências secundárias e terciárias, ou seja, o paciente só vai procurar esses hospitais quando ele for encaminhado após uma triagem na atenção primária. Correto. Eu queria falar com o senhor e com a senhora e com você que está nos assistindo. Se você tiver alguma pergunta, mande a sua pergunta, a sua dúvida, que hoje é um dia especial com um infectologista que está nos atendendo ao vivo e vai responder a sua questão que você momentaneamente não tem ainda uma resposta. Doutor Lucas, uma preocupação que a gente tem e que a população tem é se estamos nesse momento aqui em Ribeirão e no estado como um todo, na curva ascendente, na neutralidade ou na curva descendente do vírus? Então, com certeza, nós estamos na ascendência da epidemia no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. A doença já tomou proporções muito maiores na capital e nas cidades próximas, mas nós estamos numa crescente epidemiológica aqui na nossa região, especialmente em Ribeirão Preto hoje. Bom, deixa eu agradecer aqui a participação do telespectador, começando pelo J. Santos, que está lá em Portugal assistindo o programa. Então, pois, meu amigo, obrigado pela gentileza. Doutor Haroldo Cardelli está assistindo, dizendo que está show. Avani Almeida, Anderson Zampar, Eduardo, Cláudia, Luiz Fischer, Hernani Silva, Sônia Henrique, Neide, Gilberto Jacobucci, todos assistindo. E se você tiver alguma pergunta, aproveite para mandar agora, que o doutor Lucas vai ficar conosco por mais alguns instantes. Doutor, o senhor falou uma coisa importante aí, que no começo, a gente ouvindo alguns médicos, dizia o seguinte: se você não tiver com febre contínua, você não está com sintoma de coronavírus. Depois, as informações sequentes foram que você tem que ter a febre e a falta de ar. As duas coisas estão associadas? Não necessariamente. No primeiro estudo que foi publicado na China, mostrando esse detalhamento dos sintomas nos pacientes com infecção pela Covid-19, lá foi identificado que somente 43% dos pacientes com Covid-19 apresentavam febre. Ou seja, menos da metade das vezes o paciente não apresenta febre. Então, a gente não pode guiar os nossos parâmetros diagnósticos e de suspeita clínica somente pela febre. O que a gente vai utilizar como parâmetro de gravidade vai ser sempre a falta de ar. E para diagnóstico, para a pessoa pensar assim, como eu posso imaginar, como eu posso identificar que eu esteja ou não com a Covid-19? Então, ele pode ou não ter a febre, ele pode ter tosse ou dor de garganta, ele vai sentir dor no corpo, dor nas juntas, e alguns sinais que a gente tem encontrado de uma forma muito comum nos pacientes com Covid-19, que é a alteração no paladar. A pessoa pode não sentir o gosto da comida ou o cheiro da comida também. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a assessoria de imprensa que nos propicia entrevistas como essa. E, em especial, o nosso querido Marcos de Assis, foi meu companheiro durante muito tempo aqui em Ribeirão Preto e que nos dá essa oportunidade de entrevistar pessoas como o doutor Lucas Agra. Doutor, agora uma pergunta, eu não sei se o senhor pode responder, e que criou uma dúvida.
nós tivemos, lamentavelmente, uma primeira morte, um primeiro óbito aqui em Ribeirão Preto. E aí as pessoas na rede social, aí vem a informação que a causa foi o coronavírus. E muita gente fica em dúvida, porque informações dizem que o paciente estava em tratamento de algumas doenças. Como é que separa o que ele estava tendo com o coronavírus e por que passa para o coronavírus a responsabilidade da morte desse cidadão? Boa pergunta. O paciente, no caso, já foi até informado pela assessoria do hospital, né? E também pelo secretário de saúde da cidade, do município de Ribeirão Preto, que o paciente tinha outras comorbidades, realmente. A questão do detalhamento do óbito, como que a gente faz as estatísticas de óbito no Brasil? A gente precisa olhar o seguinte: mesmo que o paciente tenha outras comorbidades, mesmo que ele tenha insuficiência cardíaca grave, que ele tenha feito uma cirurgia no coração, que ele tenha diabetes grave, que ele seja idoso, que ele tenha obesidade grau 3, que ele tenha câncer ou outras comorbidades graves, a gente precisa entender que esse paciente, naquele momento, ele não iria morrer daquela doença. O gatilho para que ela precisasse de hospitalização e que levou ele a óbito foi a infecção pela Covid-19. É assim que a gente desenha os dados epidemiológicos de morte no Brasil. Bom, é importante que as pessoas que estão assistindo façam perguntas, porque é uma oportunidade de a gente tirar dúvidas. Por exemplo, como é o caso do Rodolfo Nóbrega Luz. Ele quer saber o seguinte: se é possível dimensionar quando será o pico da pandemia no Brasil. Não é algo fácil de se imaginar, isso vai depender muito da circulação das pessoas dentro do próprio país, isso é importante frisar. E é importante lembrar que o Brasil tem dimensões continentais, então a realidade no Brasil ela é muito diferente da progressão, da velocidade de disseminação da doença, por exemplo, se comparado com a da Itália. São duas variáveis importantes. Alguns estudos epidemiológicos dentro do Brasil, inclusive de órgãos ligados ao governo federal, têm apontado que o pico de infecção da doença ele vai se iniciar a partir do dia 6 de abril. Ou seja, mais ou menos daqui a uns 10 dias nós devemos viver o início do pico de infecção no Brasil. Agradecer aqui a ligação, então, do Rodolfo, do Eduardo, do José Orlando. Faça a sua pergunta que o doutor Lucas Agra vai responder. Outra questão que cria um pouco de dúvida, doutor, é com relação ao clima. Certo. As pessoas dizem o seguinte: a Europa está no inverno e isso aí disseminou o vírus com mais rapidez. Nós moramos e vivemos num país tropical. Tanto assim, dizem que no norte e nordeste os casos são menores do que no sul e no sudeste. Essa questão do clima tem influência por coronavírus? Não, é bem provável que não tenha por dois motivos. Num primeiro momento, acreditou-se que a temperatura ambiental ela tivesse alguma alteração, alguma influência na gravidade ou na disseminação da doença. Isso não é verdade, porque a nossa temperatura corpórea, ela em torno de 36 graus, teoricamente seria suficiente para matar o vírus, se caso essa teoria ambiental ela fosse plausível. O que acontece é que em regiões mais frias, as pessoas acabam ficando em ambientes mais fechados e aglomerados. Isso é algo que acaba se disseminando mais facilmente as doenças respiratórias. É importante lembrar que alguns países com frio extremo, por exemplo, a região da Rússia, tem um baixíssimo número de casos de doença causada pelo novo coronavírus. Então, isso é importante também frisar que, às vezes, o frio extremo, o frio também pode aumentar a chance da gente ter o distanciamento social. E tem uma confirmação, doutor, se houve demora da Itália, da Espanha, da própria China, com relação aos cuidados
de antecipação à chegada do vírus, e na Rússia isso foi feito com antecedência, e no Brasil parece que estamos fazendo a lição correta? É importante lembrar aqui que na China, os primeiros casos eles começaram a aparecer no final de novembro. No dia 30 de dezembro de 2019, um médico oftalmologista que acabou morrendo depois de infecção pela Covid-19, ele tentou alertar o governo chinês, acabou sendo repreendido. O governo chinês investigou esses casos que esse médico havia alertado, e no dia seguinte eles soltaram uma nota para a OMS que provavelmente estava acontecendo uma epidemia de uma infecção respiratória. Tá? Então, desde ali do final do ano, desde a virada do ano, o mundo já sabia que a região da China vivia uma epidemia. Mais ou menos no dia 20 de janeiro se confirmou que essa doença ela tinha transmissibilidade entre humanos. O governo do estado de São Paulo começou a se organizar já desde o final de janeiro para poder fazer esse atendimento. Tá? Então, alguns locais tiveram um entendimento mais precoce desse cenário. O Brasil, a nível de governo federal, ainda está bem confuso. A gente não sabe ainda em que eles acreditam. Se realmente, para o governo federal, isso é uma doença séria, ou se não, se é só uma gripezinha. Então, a parte em relação ao governo federal, a gente ainda está meio perdido. Que é mais ou menos o que aconteceu na Itália. A Itália e a Espanha, logicamente, por causa da questão econômica, que é uma questão muito preocupante e importante, tentaram postergar ao máximo o isolamento social como uma primeira medida de contenção da doença. Eles tentaram ao máximo até que agora estão vivendo verdadeiros dias de tragédia. Esse isolamento, por exemplo, que eu estou fazendo aqui em casa, inclusive o programa está sendo feito aqui, da minha residência e não dos estúdios. Logo, logo nós voltamos para lá. Eu já estou aqui dentro de casa há mais de 10 dias, quase 15 dias. Depois de 15 dias, eu posso ir para a rua sem risco, ou se eu sair, eu vou correr o risco? Vai correr o risco. Isso é importante, assim. O isolamento social, ele não é por tempo indiscriminado e indeterminado. Tá? A gente precisa fazer isso quando eu tenho uma curva de ascensão da doença dentro da minha região, que é o que acontece para o estado de São Paulo. O problema é que se a gente libera, após vários dias, todo mundo em isolamento, e aí, de repente, eu libero todo mundo de uma vez, não adiantou nada esse isolamento. Porque o que a gente está tentando evitar com esse isolamento, que é o colapso dos sistemas de saúde, eu vou acabar tendo daqui uma semana, quando eu liberar todo mundo para a rua. O ideal, porque se fala muito em quarentena, o ideal é um isolamento de 40 dias ou de 15 dias é o suficiente? Na verdade, a quarentena ela tem um significado para a pessoa que está doente. O que a gente tem recomendado, na verdade, é o distanciamento social. Poucos países no mundo não seguiram essa recomendação. Os únicos países que tentaram fazer um outro tipo de isolamento, que é o isolamento vertical, é o mesmo que o presidente da República veio em rede social, em pronunciamento, tentar trazer para o Brasil, que é só as pessoas idosas em casa e os jovens tentando circular. Esse isolamento vertical ele foi tentado na Inglaterra, na Holanda e em Israel. Os 3 países abandonaram esse tipo de isolamento rapidamente, porque já viram muitos casos em ascensão, acompanhados inclusive de óbito. O que a gente recomenda é que, nesse primeiro momento, a gente faça esse isolamento, esse distanciamento social por um período, e nós precisamos ter um segundo plano, porque a gente não vai poder ficar fechado por tempo indeterminado. E aí quem vai poder ir circulando? Como não existe uma fórmula mágica, mas a gente poderia deixar as pessoas de baixo risco, os jovens ou as pessoas que já tiveram contato com a doença e que não têm em casa ninguém que possa sofrer o risco de ser infectado pela Covid-19. Muito bem. Deixa eu agradecer aqui o Marco Antônio, Pedro Orioli, a Sônia Chanes Petrúngaro, Anderson
Ricardo Melli, doutor Ricardo Melli, vereador lá em Batatais. A dona Sônia diz que bem esclarecedora a entrevista com o doutor Lucas. Deus abençoe Elton Pimenta, que Deus proteja o nosso Brasil e o mundo, e ótima sexta-feira abençoada para todos. Essa questão do isolamento social, porque eu moro aqui num prédio onde só moramos eu e meus 3 filhos. Alguns filhos têm que sair. Eu tenho um filho dentista ontem que precisou socorrer um paciente que estava passando por problemas. Ele sai e aí ele volta para o prédio. Quais cuidados ele tem que tomar, doutor? Tá. O que a gente tem feito para essa recomendação para a sociedade? A gente sempre tenta encontrar, diante dessas grandes crises, especialmente as crises que envolvam doenças relacionadas à saúde ou sanitárias, que a sociedade evolua. E uma das questões que é muito importante, que a gente vai ter essa oportunidade de ter essa experiência, é a disponibilidade de álcool gel ou de pia para que a gente possa lavar as mãos oportunamente quando eu chego em casa, quando eu chego no prédio, quando eu chego no comércio, no estabelecimento. Isso é muito importante. O que a gente tem recomendado é que, se eu posso evitar o contato da pessoa que está circulando na comunidade com as pessoas idosas ou as pessoas de risco para as complicações, a gente evita, faz esse distanciamento. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Então, eu tenho uma mãe que está dentro da faixa de risco, é do grupo de risco para a infecção pelo coronavírus. Nós combinamos de evitar se encontrar nos próximos dias, até que a gente tenha que a gente consiga vislumbrar melhor essa curva epidêmica dentro da região. Isso dentro de um cenário possível. Se eu não consigo fazer esse distanciamento de casa, eu vou tentar fazer o distanciamento de quarto. Então, se a pessoa é uma pessoa que trabalha no hospital, é uma pessoa que esteve infectada ou com sintomas de coronavírus, ela vai ficar num quarto separado do resto da família, principalmente se nessa família tiver pessoas de risco. A gente vai tentar separar toalhas, talheres, a gente vai tentar fazer refeições em tempo separado e vai evitar compartilhar, por exemplo, o sofá, tá? São pequenos detalhes que a gente tem que seguir, como disse o doutor aqui. Agradecer ao Soares pela mensagem, o Haroldo e a Lucila Martinelli, que estão assistindo. Uma última questão, doutor, desse problema da pessoa sair de casa e depois voltar para casa. A pessoa vai ao supermercado, um jovem, vai lá fazer as compras que eu, momentaneamente, não devo ir. Então vai a pessoa mais jovem e volta para casa com as mercadorias. É necessário que ele tire a roupa, troque de roupa quando chegar em casa? E qual a asepsia que a gente tem que fazer nas mercadorias do supermercado? Isso é importante, é uma pergunta que muita gente tem feito mesmo, assim. O que a gente recomenda? É que a pessoa que saiu para a rua, circulou, não necessariamente ela precisa trocar de roupa em casa, tá? Como que a doença, a gente precisa entender como que você pode se infectar pela doença. A doença é uma doença respiratória. Então, ou eu vou me infectar estando próximo de alguém doente, ou seja, estando a menos de 1 metro, por um tempo maior do que 15 minutos, no ambiente fechado com essa pessoa. Ou se essa pessoa estiver tossindo em mim. Essa é uma forma clássica da transmissão da doença. A outra é alguém que tem a doença, usa as mãos, leva as mãos ao rosto e acaba disseminando no ambiente o coronavírus. E aí eu contamino através das mãos. Quando eu toco algum objeto contaminado, toco a mão dessa pessoa que está doente e depois levo ao meu rosto. Então, qual é o cuidado básico que eu preciso levar? Quando eu recebo a compra em casa, eu preciso higienizar as minhas mãos após receber a compra. Durante esse período que eu estou guardando a compra, que eu estou recebendo as compras, em hipótese nenhuma eu vou levar minhas mãos ao rosto. Se eu tomar esses cuidados, dificilmente eu vou ser infectado pelo coronavírus só por essa ação.
Quero agradecer por fim aqui o Rodrigo, a Roberta Duarte, a Lucila, que dá parabéns pela entrevista esclarecedora. E por último, fazer um agradecimento especial ao Dr. Lucas Agra, que abriu um espaço no seu trabalho, que a gente sabe da importância que tem um infectologista nessa hora, mas para esclarecer muita gente que nos acompanha. Doutor Lucas, obrigado pela atenção, uma ótima tarde, que o senhor tenha pouco serviço aí. Queria que pudesse ter essa possibilidade, né? Muito obrigado pelo convite, e se alguém tiver algumas dúvidas, precisando de esclarecimento, a gente acredita que nós, como profissionais da saúde, somos agentes transformadores da sociedade. Então, pode nos procurar até nas redes sociais também, para que a gente possa fazer esse esclarecimento para a população, que isso eu acho que é o mais importante. Esse é o caminho para a gente ter uma sociedade mais madura e mais segura para enfrentar o que ainda está por vir. E como é que eu acho o senhor nas redes sociais? Tá como Dr. Lucas Agra. Então vai entrar ali, que o senhor tira dúvidas pela rede social. Isso. Tá bom, doutor. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, hein? Obrigado. E hoje a gente fica por aqui. Lembrando que você pode passar a informação para os seus amigos que à noite, por exemplo, vai estar no YouTube o programa na íntegra. Quem não assistiu pode assistir em outro horário. Mas é importante que você entre e se inscreva no nosso canal, Elton Pimenta Entrevista. E nos próximos dias, quando isso acalmar um pouco essa questão do coronavírus, nós vamos fazer os mais diferentes tipos de entrevista, sempre trazendo informações importantes. E aí você vai receber um cliquezinho dizendo que eu estou ao vivo e aí você pode me acompanhar. Por hoje é só. Uma ótima tarde para todos e a gente volta segunda-feira, às 1h10 da tarde. Até lá e viva a vida!